Começando mais um Mundo UFG e hoje vamos falar sobre a ética na universidade, sobre plágio, direitos autorais, a ética na pesquisa acadêmica com o uso de seres humanos e com o uso de animais. O que é permitido ou proibido na pesquisa acadêmica? Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos encaracolados e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras, é claro, para o nosso público surdo. O intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos escuros, olhos castanhos e tem barba cerrada. E eu quero te lembrar de começar a seguir a gente por meio das nossas redes sociais. É só você digitar @TVUFG no Instagram ou no YouTube e você pode interagir com a gente por lá também, mandando seu comentário ou alguma sugestão para a gente trazer aqui no Mundo UFG. Agora eu já vou caminhando aqui para o nosso outro lado do estúdio para receber as nossas convidadas que já estão com a gente aqui no sofá. A professora Rosana Marques, da Faculdade de Nutrição da UFG e também coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos longos, loiros e ondulados. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cássia, Mundo UFG. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente feliz também de recebê-la aqui novamente. Com a gente aqui também, pessoal, a professora Fernanda Nora, da Faculdade de Educação Física e vice-coordenadora do Comitê de Integridade Acadêmica. Ela se descreve como uma mulher jovem, de pele branca, tem estatura mediana, cabelos curtos, grisalhos, olhos castanhos escuros e usa óculos redondos na cor cinza, um cinza escuro, né? Escuro, isso. Seja bem-vinda. Obrigada, Cássio, pelo convite e é sempre um prazer estar aqui na TV UFG. Para a gente, então, começar a falar sobre ética dentro da universidade, é importante a gente falar sobre plágio, né, professora? Uma das coisas que a gente sempre bate na tecla, que há uma proibição, claro, é questão de direito autoral, né? Isso, plágio é algo que a gente brinca muito, eu brinco muito com meus alunos, que a gente não foi, desde a infância, ensinado o que é plágio, porque na minha época, pelo menos de escola, a gente copiava da Barça ou da La House e estava tudo certo, fazia cópia e isso era um trabalho, mas o plágio é algo que é um problema muito grande para a universidade, porque é uma falsificação de informação, é uma inapropriação, é uma apropriação indevida de um conhecimento que foi previamente estudado, foi previamente trabalhado. Então, assim, mas é muito comum e a gente tem que combater, porque isso vai gerando a longo prazo descredibilidade em pesquisa, problemas judiciais que pode ter, direito autoral é crime, não só acadêmico, mas um crime também na justiça comum. Então é algo que a gente precisa realmente estar trabalhando com os alunos para mudar um pouco essa dinâmica que está na universidade. Agora com a professora Rosana eu quero saber, utilização de humanos em pesquisa. Tudo isso passa por um comitê de ética também no momento em que é necessário ser feita essa utilização. Como é desenvolvido esse trabalho? Então, é muito interessante essa questão, com o comitê de ética, a pesquisa com seres humanos, até eu gosto de falar assim, a pesquisa com pessoas. Então, é o nosso olhar para a pessoa. Então, tudo começa com o pesquisador, que o pesquisador ele quer inovar, quer fazer a pesquisa dele, estuda a metodologia dele com todo o afinco, só que chega esse momento dele olhar para a pessoa e cuidar dessa pessoa, de deixar ela confortável, de fazer, muitas vezes as perguntas podem ser invasivas, mas ele está cuidando dessa pessoa. Então, a ética em pesquisa com pessoas é a gente olhar para o participante, olhar para a pessoa e deixar ele seguro, protegê-lo, para que ele possa contribuir com a gente, mas ele também possa receber os benefícios da pesquisa. Entrevistado sempre pergunta para a gente, qual é a pergunta que você vai me fazer? E aí a gente às vezes fala ali o rumo da prosa, né? O rumo da conversa. Mas especificamente as perguntas a gente não tem. Quando passa pelo comitê é necessário ter, inclusive, as perguntas que serão abordadas a esses pesquisados? Nossa, claro, Cássia, isso é extremamente importante, porque quando a gente vai olhar a metodologia da pesquisa,
Então, se o pesquisador fala, eu vou aplicar um questionário, a gente fala, a gente precisa ver o questionário. Porque a ética da pesquisa, ela está do começo ao fim. Então, o tipo de pergunta que eu faço, o conteúdo dessa pergunta, né? Se até é uma entrevista que eu não tenho perguntas fechadas, mas eu preciso apresentar um roteiro. Então, a ética, ela está toda aí dentro e a gente precisa perceber na pesquisa, nessa pergunta. É uma pergunta invasiva, não é? Essa pergunta está relacionada com o objetivo da pesquisa? A gente vê algumas pesquisas passando com... Às vezes o pesquisador, ele tá ali naquela vontade de pesquisar, coloca 130 mil perguntas. A gente fala assim, mas por que você está perguntando isso? Não é que a gente está querendo se meter na metodologia dele, mas é um cansaço, às vezes um constrangimento para o participante que não está ligado ao objetivo da pesquisa. Então a ética, ela vai entrando aí no respeito ao participante da pesquisa. Ele não precisa se submeter a todo esse questionamento, a todos os procedimentos, se não tem nenhuma necessidade para pesquisa. Então a gente olha as perguntinhas, né? Porque a gente está se metendo onde não é chamado, não, mas é para a gente olhar para ver se o participante está sendo protegido e seguro ali naquela pesquisa. Uma das necessidades para nortear realmente um trabalho ético, né? E aí voltando na questão do plágio, direito autoral, a utilização de pesquisas que já foram realizadas dentro da própria pesquisa, não é que é proibido você buscar referências, não é que seja proibido você ter ali um olhar sobre outras pesquisas, mas tem toda uma citação, a forma disso ser feito. Como que o estudante ele tem ali o primeiro contato com isso para saber que dali para frente tudo vai ser norteado dentro dessas regras? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, e aí pegando o gancho da Rosana professora Rosana com a Comitê de Ética em Pesquisa, a ética. Então a gente tem um guia de integridade acadêmica da UFG que a gente faz de uma forma didática todos esses passos que a gente tem que seguir para o desenvolvimento de uma boa pesquisa. Lá fala o que é plágio, autoplágio. Às vezes a gente faz autoplágio e nem percebe, porque às vezes a gente está tão enraizado na pesquisa que a gente nem percebe que está fazendo plágio, autoplágio. Eu acho assim, um aluno entrou na universidade, eu acho que ele já tem que começar a ter esse contato e virar a chavinha, porque a gente demora um pouco virar a chavinha do ensino médio para o ensino superior. Aqui a gente está produzindo conhecimento, a gente está formando futuros profissionais que têm que ser éticos e não podem fazer plágio, fraude de pesquisa, porque isso é muito grave. Então, assim, ele saber o que ele pode, se ele vai citar devidamente, se vai usar um texto que já foi publicado previamente, citar que ele foi publicado em congresso ou em outro local, para ele perceber que a gente pode fazer autocitação, desde que a gente faça o registro e não use esse material como algo inédito se já foi publicado, e não pegar a apropriação de outras situações. Eu brinco muito, teve uma situação que eu vi na internet uma vez, que foi da carreta furacão, que usou, acho que foi o Fofão, levou um processo enorme porque não pegou o direito autoral com a família. Então aí a gente tem que tomar esse cuidado, porque hoje, com a medialização, com o uso de rede social, a gente sabe que a divulgação da informação está rápida e a susceptibilidade de plágio é muito grande. Então, saber entender que a gente tem que citar as pesquisas, porque a gente não parte do nada, a gente parte de estudos que já foram existentes e a gente vai elaborando a nossa pesquisa. Então a gente tem que dar os devidos créditos aos estudos que compõem o nosso estudo. Ou seja, pensou em bancar o espertinho, já pensa que ali pode estar faltando um pouquinho de ética. Isso. Né? Porque a gente sabe que bancar o esperto em cima de pesquisa é fora da ética. Agora, dentro do comitê, explica pra gente, professora Rosana, quais são os outros trabalhos? Eu sei que são N, mas a gente quer saber dessas curiosidades realmente que envolvem esse processo ético dentro do comitê. Só puxando um ganchinho ali, a gente brinca muito que nessa vida nada se cria, tudo se copia, né? Mas fala de quem você copiou. A gente pergunta, hoje está chovendo, quem disse? Nessa era de prints, né, na internet, printou de quem? Exatamente. Bom, e hoje realmente foi interessante você falar essa questão sobre internet. Hoje, principalmente depois da pandemia,
Então, as pesquisas em ambiente virtual, nas redes sociais, isso cresceu muito, tanto pela facilidade quanto pelo volume. Então, todo mundo quer pesquisar essa área e também quer se utilizar desse instrumento para facilitar a pesquisa. E a gente fala assim, olha, a ética no presencial, no material, ela é a mesma no virtual. O que eu não posso no presencial, eu também não posso no virtual. Então, a gente parte desse princípio. Então, eu não posso me apropriar de uma fala da Fernanda no presencial, no virtual também não. Sim. Então, eu não posso pegar a opinião de um comentário e começar a fazer esse estudo. Então, o interessante que eu acho na ética em pesquisa é que a gente não tem uma caixinha, um molde, que a gente põe a pesquisa lá, vê se ela se encaixa, ou um checklist que a gente, tem, não tem, tem, não tem. A gente olha para cada pesquisa exatamente como ela é, com os seus objetivos, a sua metodologia, quem é o participante. Por isso, na hora de escrever o projeto, a gente fala a tal da redação científica, que a gente dorme na aula, é essencial, porque a boa comunicação fala tudo para a gente e mostra para a gente, nossa, esse pesquisador, ele está preocupado com o participante. Então, ali na hora que está construindo a metodologia, vai contando para a gente quem é, a gente vai percebendo tudo isso aí. Então, todo mundo fala, mas faz um checklist pra gente. Não tem jeito, a gente vai sentar com o seu projeto, vai olhar, a primeira pergunta que eu faço, quem é seu participante? É criança, é mulher, é homem? Onde que ele tá? Normalmente, porque às vezes a gente fala que a ética, discutir ética em pesquisa parece redundância. Né? Porque a gente já tem a ética profissional, nossa, eu já aprendi, agora eu venho com a ética em pesquisa, não precisa. Então, já precisa, porque assim, a gente se acha tão cheio de boas intenções e a gente está olhando muitas vezes só para a gente, aí é a hora da gente olhar para o outro, né? Professora Rosana, e assim, a gente sai da educação básica, né, ali do segundo grau, que hoje é chamado de ensino médio. Ainda está ensino médio? A gente sabe esse livro. E aí, às vezes, é como a professora Fernanda estava falando para a gente ainda não tem tanto esse tato com o que pode ou não pode dentro da ética, na questão de você buscar referências, né? Lembrando da Barça, que inclusive eu também utilizei. Quem é mais novinho aí não vai saber, né? Inclusive, mas é isso, dentro da universidade tudo é tão diferente e por isso essas matérias relacionadas à ética são bem necessárias, apesar de às vezes torcer ali o nariz em relação a elas, vale muito a pena dedicar. Quero aqui agradecer a professora Rosana Marques, coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Também a professora Fernanda Nora, que é vice-coordenadora do Comitê de Integridade Acadêmica, que volta com a gente no próximo bloco, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e hoje estamos falando sobre ética dentro da universidade. Já falamos de plágio, direitos autorais e outras questões também que envolvem a integridade no ambiente acadêmico. Falamos da ética na pesquisa com o uso de seres humanos e agora também vamos falar da ética com o uso de animais. O que pode e o que não pode dentro da pesquisa, né? De volta aqui com a gente a professora Fernanda Nora, da Faculdade de Educação Física e vice-coordenadora também do Comitê de Integridade Acadêmica. E agora vocês estão vendo que a gente já está aqui com uma outra entrevistada que chegou agora então para esse nosso bate-papo. É a professora Elizabeth Mendes, coordenadora do Comitê de Ética do Uso de Animais da UFG. Ela se descreve como uma mulher morena clara, de cabelos castanhos lisos na altura do pescoço e tem olhos castanhos claros. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom tê-la aqui porque a gente precisa falar sobre essa utilização de animais. Muitas vezes os animais foram utilizados, eles foram colocados pra gente usá-los mesmo. Sim. E não é bem assim, né, professora? Na verdade, a postura do ser humano com o animal, primeiro iniciou-se do homem comendo o animal, né? É isso. E a primeira prerrogativa foi, na verdade, preservando o melhor alimento do animal.
E depois é que começaram-se a pensar no bem-estar do animal. Mesmo porque eles não sabiam anteriormente, eles consideravam que o animal não sentia dor, que não tinha essa capacidade de captar essas informações de mal-estar, de raciocínio mesmo, que os animais têm. Então, e a gente sabe muito bem que não é bem assim. Né? Sentem dor e sentem muita dor, Sim. né? Um animal, no momento que você mata ele, ainda que seja para o consumo, ele sente uma dor terrível, que são... Vamos colocar, por exemplo, o porco, né? O porco sente uma dor terrível, é um grito de dor absurda. Mas, voltando para a pesquisa, o que é possível de ser feito utilizando animais e quando não é possível? Inclusive tem uma lei bem recente que trata sobre a utilização de animais em pesquisas dermatológicas, não é isso? Sim, foi abolido o uso de procedimentos de testes de produtos dermatológicos em animais. Mas, na verdade, assim, hoje tem muitos métodos alternativos já definidos, inclusive pelo Conselho Nacional em Pesquisa Animal, que é o CONSEA, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, e eles já definiram uma série de alternativas de pesquisas utilizando tecidos, cultura de células e uma série para substituir os animais em determinadas pesquisas. Mas ainda há necessidade da utilização dos animais e mesmo porque para a utilização do consumo humano. Então, o que o CONSEA ele estabelece, as CEUAs, elas são um braço do CONSEA, então elas têm a prerrogativa de seguir as normativas do Conselho, é que os animais têm que ter um bem-estar. Então, esse bem-estar tanto na manutenção, na criação, quanto também durante o desenvolvimento da pesquisa. Então, é muito difícil falar assim, olha, determinada pesquisa. O que se tem é que provar que a pesquisa é válida e que não tem métodos alternativos para fazer aquela pesquisa. Então, e já existem métodos alternativos para a pesquisa em testes dermatológicos, então não há necessidade mais da utilização de animais. A gente busca naquele histórico que já existe de outras pesquisas, né? Tem outras maneiras também de dar continuidade nessa pesquisa sem a utilização de animais. Agora, professora Fernanda, voltando à questão da integridade, da ética, né, na academia, existem outras questões também que envolvem, para além do plágio, dos direitos autorais, conforme a gente abordou no primeiro bloco, que é o respeito mútuo mesmo entre todas as partes envolvidas nessa pesquisa, seja ali o professor, o docente ou mesmo o estudante, né? É uma questão mesmo de respeito, questão básica. Isso, é um respeito que a gente tem que ter mútuo ali, porque para existir universidade a gente precisa de todas essas esferas, a gente precisa dos estudantes, precisa dos professores, dos técnicos administrativos e com respeito. Por quê? A gente tem que pensar num pressuposto de igualdade para todo mundo, levando em consideração o nível de experiência de cada um. Uhum. Então, o que acontece? Racismo, a discriminação, isso tudo é uma falta de integridade acadêmica. Porque a gente tem que ser... acho que o ponto principal da integridade é a honestidade. A gente tem que ser honesto. Uhum. E quando a gente traz esse princípio de honestidade para o nosso dia a dia acadêmico, é desde evitar o plágio, falsificação de dados, manipulação, que tem gente que manipula dado, seja o uso da inteligência artificial também, que está em voga hoje muito na área acadêmica, seja respeitar os materiais dos professores, os materiais que os próprios colegas desenvolvem em sala de aula. Então, tudo isso ele passa por esse princípio da honestidade. Exemplo. Um aluno desenvolve uma ideia durante uma aula, o professor se apropria daquilo e leva para uma pesquisa dele também, é proibido. É proibido. Isso é antiético, porque a gente tem que levar em consideração que todo o processo ele passa por ali. A gente tem muita questão e a Beth também é professora de pós-graduação, naquela questão do orientador. O orientador, a pessoa fala, não me ajudou nada.
Não, o orientador, ele está ali no papel de te orientar na pós-graduação, cede o laboratório, te ajuda na análise dos dados, e ele é um papel importante. A gente não faz pesquisa sozinho. A gente tem que aprender que a gente não faz pesquisa sozinho. E tem outro caso que é bastante legal, eu tenho um trabalho de uma disciplina e eu quero publicar no artigo. Só que brigaram todos os membros. Eu vou lá, eu tomo a decisão de que eu fiz o trabalho e eu vou publicar como primeiro autor. Não, a gente tem que respeitar até ordem de publicação em trabalho. Então, até nessa prática do dia a dia, se eu vou para um estágio, eu tenho que respeitar ali quem são as pessoas do estágio. Então, a integridade, ela vai para além da pesquisa. Ela vem ali de um caráter que a gente fala, o Comitê de Integridade Acadêmica da UFG, a gente é pioneiro no estado de Goiás, a gente é o primeiro do estado de Goiás, e a gente preza pelo processo educativo e formativo. A gente não vai punir, a gente não pune ninguém. E a gente faz o processo formativo, que é para ter essa honestidade e essa ética sempre em primeiro lugar. Tanto é que a gente faz 2 grandes eventos anuais, que é a disciplina de integridade acadêmica do programa UFG Doutoral, que a gente faz esse debate no âmbito da pós-graduação e vai para além do produto. Quando a gente pensa em ética, só pensa na pesquisa e no produto da pesquisa. Não, mas tem todo esse princípio dessa formação e desse cotidiano acadêmico. A gente faz o seminário de integridade acadêmica também, que é para debater essas questões. Seja, eu vou proibir, por exemplo, o uso da inteligência artificial. Não, eu vou aprender a utilizar de forma ética. Tudo aquilo que a gente usa de forma ética, ela não é proibida. E ela passa por uma série de pessoas que estão ali envolvidas dentro do comitê. Isso. Todo mundo. Nós somos hoje mais de 20 pessoas, eu não sei ao certo, mas é mais de 20 pessoas que estão ali debatendo o ponto de vista da integridade acadêmica para ter um ambiente mais ético e de respeito ali e honesto entre as pessoas envolvidas da universidade. Que bacana saber disso. E assim, dentro do comitê, assim, em relação aos animais, professora Elizabeth, como é que esses alunos submetem os trabalhos? Precisa passar primeiro pelo comitê? Como é feito isso? Olha, assim como a UFG foi pioneira também na integridade acadêmica, eu acho que a UFG também foi muito pioneira, graças à professora Catarina, porque antes mesmo da instituição dos comitês de ética, com a lei em 2008, que é a Lei Arouca de 2008, todos os trabalhos na universidade que têm animais era submetido à necessidade de análise pelo Comitê de Ética. Então, se instituiu o Comitê de Ética em Pesquisa Animal antes mesmo da Lei Arouca ter sido instituída no Brasil. Então, quando eu entrei aqui em 2006, o primeiro trabalho meu, eu já tive que submeter ao Comitê de Ética para iniciar o trabalho. Há quanto tempo? Eu já estou aqui há 19 anos. A Lei Arouca é de 2008, eu entrei em 2006. Então, nós temos aí também uma prerrogativa, então não há trabalhos que sejam desenvolvidos hoje na UFG que não tenham passado pelo Comitê de Ética. E aqueles trabalhos que fazem uso de carcaça de animal e que não há necessidade da SEUA, ainda assim há um termo, a SEUA está ciente que aquele não será o uso de animais vivos, mas sim o uso de carcaça de animais. Então, qualquer projeto hoje desenvolvido com animais ou carcaça de animais, a SEUA tem ciência. E com isso, o Comitê de Ética, o CONSEA, também tem ciência. Então, hoje, mais recente, há 2 anos atrás, o CONSEA também determinou que todo pesquisador, todo indivíduo que trabalha com animal tem que ter feito um curso de ética em pesquisa animal. Então, ele tem que estar ciente as normativas mais recentes para que ele se atualize mesmo na questão ética e no manejo dos animais. Então, muita coisa tem mudado ao longo desses anos. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Hoje, é necessário que os animais, ao procedimento, minimizar o máximo de mal-estar do animal, porque mesmo que você não faça nenhum procedimento, só do ser humano se aproximar do animal, já vai causar um estresse no animal. Então, você tem que é o chamado de pontos finais humanitários. Então, é estimulado ao pesquisador a sempre pensar
no animal e o que o procedimento dele pode estar causando no estresse do animal. Se for algum procedimento mais invasivo, o que ele pode fazer para minimizar e acompanhar esse mal-estar do animal, para minimizar ao mínimo esse mal-estar do animal. Então, isso tudo vai estar sendo falado nas normativas e sendo cobrado no curso de ética. Muito recentemente a gente teve inclusive uma imagem que viralizou de um pescador que se aproximou bastante de uma onça que estava com os filhotes, né? E no momento em que ele registra ali esse momento, chegando muito próximo do animal, a fêmea acaba distanciando dos filhotes que ficam ali abandonados dentro do rio. Então são questões como essa que a professora cita, que o fato de aproximar de um determinado animal pode gerar ali um desconforto e até mesmo a integridade desses animais. A gente está com o tempo estourado, mas deu para compreender que profissionais que saem, pessoas que se formam dentro da Universidade Federal, ao ir para o campo de trabalho, elas estão bem cientes do que é ética, do que é ético dentro do trabalho que ele está produzindo, e todas as pesquisas aqui são muito bem elaboradas e passam por esses comitês que fazem o norteamento mesmo do trabalho que vai ser desenvolvido. Quero aqui agradecer a professora Fernanda Nora, vice-coordenadora do Comitê de Integridade Acadêmica, mais uma vez, muito obrigado pela presença da senhora aqui com a gente. Também agradecer a professora Elizabeth Mendes, coordenadora do Comitê de Ética no Uso de Animais da UFG. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, é isso. A gente vai ficando então por aqui, mas eu te espero amanhã a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigado por ficar junto com a gente mais um dia e amanhã a gente se vê novamente. Beijos e até mais. Tchau!